Nesta videoaula, vou falar do custo inicial do ativo imobilizado. Como é formado o custo inicial? O que faz parte desse ativo imobilizado? Vamos ver então? Eu vou mostrar nos detalhes para que você possa gradativamente entendendo bem. Se você está apenas revisando, você já tem um grande conhecimento, então fica bem mais fácil acompanhar, mas se você ainda não domina esses conteúdos, por isso que eu tenho que ser bem metódico, passo a passo. Cada videoaula vamos acrescentando. O custo é formado pelo preço de aquisição à vista, tá? Então, cuidado. Quando você paga juros, esses juros, né, quando você compra a prazo, um bem, um veículo, comprou à vista seria 70 mil, está pagando 80, 90, essa diferença não deve ser trazida para o custo do imobilizado. Esta diferença deve ser alocada como despesa financeira pelo regime de competência no resultado. Impostos não recuperáveis também são custos. Impostos de importação, se eventualmente você importou esse bem, também são custos. Todos os demais gastos até que o ativo imobilizado esteja disponível no local para funcionar da maneira pretendida pela administração. Então, nunca interrompa o custo enquanto o imobilizado não estiver no local onde ele deve estar para funcionar da maneira pretendida. Vou dar um exemplo. Imagina que você comprou uma máquina. Essa máquina chegou, você pagou, ou à vista ou a prazo, o valor à vista vai ser considerado como custo, o resto despesa financeira, impostos não recuperáveis, outros gastos, e aí você chegou à máquina, puxa vida, agora temos que fazer toda uma instalação elétrica para essa máquina funcionar. Esta instalação elétrica, como ela é obrigatória para fazer a máquina funcionar, automaticamente, ou eu vou alocá-la em contas separadas, ou eu vou alocá-la dentro do custo da própria máquina, tá? Então, tenho que fazer essa análise sempre. Agora, veja, de repente, para você conseguir comprar essa máquina, você teve que pagar comissão para vendedor, para um intermediário. É custo, porque senão você não conseguiria estar com ela à disposição. O que é estar à disposição? É estar no local onde ela deveria estar, funcionando da maneira pretendida. Vamos imaginar que você compre uma máquina e você foi responsável pelo transporte dessa máquina e você danificou essa máquina pelo caminho. Puxa vida, professor, que coisa. Pois é, pagou R$1 milhão, o custo total. Chegou, foram descarregar, estragou uma peça dessa máquina. E agora, essa peça é despesa ou essa peça é custo? É custo porque ela não conseguiu ser instalada para funcionar da maneira pretendida. Então, neste caso, se faltou alguma coisa, eu preciso efetivamente, até o momento que ela está à disposição para funcionar da maneira pretendida. Dali para frente muda a conversa que eu vou mostrar em outra videoaula. Mas o custo inicial é assim. Cuidado! Quando o prazo de pagamento desses imobilizados é caracterizar financiamento, eu tenho que ter um grande cuidado, porque se eu estou comprando imobilizado pronto, ele tem que ser reconhecido pelo valor à vista. Mas se eu estivesse comprando um imobilizado em construção e financio essa construção, então os juros incorridos durante o período de construção também seriam adicionados ao custo. Aqui um prédio. Até já mostrei esse prédio lá na videoaula que fala do investimento. Aqui ele cabe de novo. O prédio que eu construí inteiro para a nossa empresa, a parte que eu utilizo para a parte administrativa da minha empresa é imobilizado. A parte que eu não utilizo e que eu pretendo alugar, ela pode ser que seja imobilizado ou pode ser propriedade para investimento. Se ela puder ser vendida separadamente para um terceiro, ela pode ser uma propriedade para investimento. Se ela não puder ser separada e vendido, ela necessariamente precisa ser um imobilizado. Aqui eu coloquei mais um detalhe, principalmente aí, no caso, se você for um contador de um banco ou de uma cooperativa de crédito, ele fala ali aquisições de terrenos para futura construção.
são consideradas imobilizações em curso, ou seja, ainda estão em andamento. Após 3 anos, se classificar como circulante, ativo não circulante mantido para venda em operação descontinuada. Então, o Banco Central tem algumas exigências que não se aplicam para outras empresas, mas para bancos ou entidades sujeitas à regulamentação do Banco Central devem adotar estes procedimentos. Todos esses demais gastos aqui, são despesas. Por exemplo, valores anormais, desperdícios, despesas administrativas, abertura de novas instalações, introdução de um novo produto, isso aqui tudo é despesa. Chama atenção para o último item. Juros de financiamento são despesa, exceto se for aplicado para ativo qualificável. O que é um ativo qualificável ou elegível? É um ativo que está sendo construído e demanda um bom tempo para ficar pronto. É um caso de um prédio, por exemplo. Se você financiar um prédio, os juros incorridos no financiamento durante o período de construção são custo. Terminou a construção e você continua pagando, os juros dali para frente, pelo regime de competência, devem ser considerados como despesas financeiras. Está aqui, custo do imobilizado construído, financiamento. A parte principal do financiamento e os juros incorridos durante o período de construção são custo. Terminou a construção e ainda estou pagando financiamento, os juros dali para frente devem ser considerados despesa no resultado. O que são essas plantas portadoras? Diz a norma NBSTG 27, no item 22A, que elas devem ser tratadas como imobilizados. São os arbustos de chá, videira, palmeira de dendê, seringueira, laranjeira, parreirais. Então, à medida que eu vou construindo eles, até fiz uma imagem aqui, eles são ativos qualificáveis ou elegíveis. Estou preparando a terra para plantar uva. Todo gasto incorrido na preparação desse solo, análise, tudo deve ser alocado dentro do imobilizado em andamento. Aí vem mais gastos. Compramos as mudas, plantamos, cuidamos, adubamos, tudo isso é o custo de formação do ativo imobilizado. Aí, chegou um belo dia, depois de um bom tempo, vamos fazer a primeira colheita dessas plantas portadoras, no caso a uva. Desta data em diante, acaba o custo de formação desse imobilizado planta portadora, a planta é transferida para o imobilizado em operação, e aí para frente começam as cotas de depreciação. No caso das plantas portadoras, aqui no nosso caso a uva, como se colhe o fruto, é depreciação. Quando você extrai uma parte desse ativo biológico, aí você aplica cotas de exaustão, ok? A base legal disso, nós chamamos isso de ativo qualificável, está lá. Se ele for financiado, todos os juros incorridos durante todas essas etapas que eu listei são tratados como custo do imobilizado. Começamos a colheita, ainda tem financiamento para pagar, ainda tem juros a incorrer, dali para frente esses juros devem ser tratados como despesas no resultado. Outro detalhe, custo de um item recebido por doação ou subvenção. Então, nesse caso, recebemos um bem para o nosso imobilizado, de uma prefeitura, um incentivo que a prefeitura está dando para uma indústria, por exemplo, e nós temos aí um prazo de 1 ano para cumprir com algumas formalidades, ou 2, aqui eu coloquei 2 anos. Primeiro passo quando nós recebemos um bem dessa natureza, um laudo de avaliação feito por uma empresa especializada, avaliando o valor de mercado desse terreno. Por quê? Para fazer o reconhecimento no imobilizado, tá? Então, veja, nem todo imobilizado é reconhecido pelo custo de aquisição. Aqui o custo de aquisição é 0. A prefeitura nos fez um repasse aí a título de subvenção. Segundo passo, reconhecer o terreno, debito, terrenos, imobilizado, subvenções no passivo pelo valor do laudo de avaliação, tá? Terceiro,
à medida que eu vou cumprindo com as obrigações contratuais com a prefeitura, eu vou baixando o meu passivo de subvenção e reconhecendo receita no resultado. Tá? Próximo passo, quarto passo. Ao final de cada ano, cada período, eu vou ver quanto eu tive de receitas decorrentes dessa subvenção da prefeitura. Eu vou pegar, vou debitar resultado líquido do período, lucros e prejuízos acumulados. Até aqui, tudo normal. O próximo lançamento, que é obrigatório, no quinto passo, eu vou debitar lucros e prejuízos acumulados, transferindo para a reserva de incentivos fiscais o montante que transitou como pelo resultado como receita, advindo dessa subvenção, onde a prefeitura me repassou em comodato ou outro instrumento, um terreno que eu posso utilizar por X anos ou por tempo indeterminado. Veja como é que fica no balanço. Ó. Então, no primeiro momento, eu tenho aqui, vamos dizer que a avaliação seja 500 mil, nunca mais vou precisar devolver esse terreno, é meu, mas eu tenho que cumprir N requisitos durante X períodos, tá? Geralmente o requisito é gerar emprego, enfim, as prefeituras variam muito em relação a isso, ativo e passivo. Nesse caso, o que eu fiz? À medida que eu vou cumprindo com as obrigações contratuais que eu tenho com a prefeitura, eu vou baixando esse passivo, ele transita pelo resultado como outras receitas ou receitas com subvenções, claro que aqui eu coloquei um montante total, mas isso vai mês a mês, durante o período que você precisa cumprir com as obrigações. Ao final de cada período, você vai ver quanto gerou de receita, transfere para dentro do resultado e aloca ele em reservas de incentivos fiscais. Se não fizer todos esses 5 passos, deixou de cumprir com alguma parte da norma de subvenções, que é a NBCTG 07, que combinada com a NBCTG 27 do ativo imobilizado. Quando uma SA faz uma integralização ou aumento de capital com bens que vão ser levados para o ativo imobilizado, então tem ali, serão contabilizados pelo seu valor de avaliação aprovado em assembleia. Então aqui normalmente são 3 peritos, pessoas físicas ou uma empresa especializada em avaliações, e ali essa empresa faz uma avaliação. Pode ser levado a valor de mercado, pode ser levado, por exemplo, se for de um sócio, pode ser levado pelo valor que estava na declaração do sócio. Cuidado, aqui tem algumas implicações tributárias. Tendo dúvidas, questões tributárias, me consulte. As demais sociedades, né, elas também, normalmente, quando fazem integralização, fazem pelo custo que estava na declaração de quem, no caso da pessoa física, né, que estava na declaração da pessoa física que integralizou capital, ou pelo valor contábil que estava declarado na empresa que integralizou capital, aumentando o capital ou integralizando o capital. Custo de um item adquirido através de permuta. Então, nós permutamos alguma coisa por um item do imobilizado. Como que eu reconheço, que valor que eu reconheço esse imobilizado? Normalmente é pelo valor justo, avaliando o bem que nós estamos recebendo. Não sendo possível esta possibilidade, eu vou reconhecer esse bem que eu estou recebendo como imobilizado pelo mesmo valor do ativo que eu entreguei na permuta, tá? Então essa é uma outra possibilidade, tá? Ou pelo valor justo desse ativo que eu entreguei e o último, o custo histórico do ativo cedido. Esta ordem, primeira opção, a segunda opção, a terceira opção. Pode ser que você não consiga aplicar a primeira nem a segunda, você acaba na última opção, pelo custo histórico do ativo cedido, vai compor o custo do novo bem que você recebeu em permuta. Para essa videoaula ficamos por aqui e na próxima videoaula vamos avançando aí em relação aos nossos conteúdos. Até a próxima videoaula.